pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Beleza? O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Istuçá, onde eu posto exercícios, dicas todos os dias. E o meu celular para mensagem, o 32961650267. História geral, professor, você não muda esse negócio não até hoje? Desculpa, ainda não mudei, porque sempre quando eu ponho Brasil aqui embaixo, eu mudo aqui embaixo, eu esqueço de mudar lá em cima. Mas é história do Brasil. Professor, você vai falar de toda a história do Brasil nesse resumo e vai continuar a história geral. Escuta bem o que eu estou falando, professor. Desculpa, meu filho. Beleza? Então nós estamos falando do resumão Enem e também que serve também para o pessoal da Polícia Militar de Alagoas, porque o conteúdo é muito próximo mesmo, tranquilo? E nós vamos falar sobre Brasil, Primeira República. Depois nós vamos falar mais um pouco dos benefícios aqui do canal que tem para você. Professor, eu estou vendo o resumão Enem aqui, eu estou vendo o resumão PM Alagoas, você tem mais alguma coisa que pode acrescentar mais esse resumo? Sim, depois eu vou falar para vocês, ok? Brasil, Primeira República. Primeira coisa, nós temos que falar o quê? A Primeira República, pessoal, ela é dividida em duas partes. Primeira é a parte da chamada República da Espada, que vai de 1889, proclamação da República, até 1894. O que é a República da Espada? Calma, meu filho, estou falando ainda que a Primeira República é dividida por partes. Essa primeira é a chamada República da Espada. E a outra, que vai de 1894 a 1930, um período maior, chamado de República Oligárquica, ou também, como vocês conhecem, República dos Coronéis, ou também República do Café com Leite. Professor, explique mais o que está falando, resumidamente, porque aqui é um resumo, beleza? A República da Espada tem esse nome porque os dois presidentes do Brasil naquele momento, Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto, são militares. Pera aí, professor, já tem uma sacada aí, não tem? Exatamente isso. Primeira coisa que você tem que saber aqui. O primeiro presidente do Brasil não é um civil e não é eleito de forma direta. Ou seja, ele é um militar e entra através de um golpe. Através do golpe, né, no caso aí da proclamação da República, Deodoro da Fonseca. E depois é um outro militar também, o Floriano Peixoto. Deodoro, por alguns problemas, não consegue ir até o seu final, mas Floriano, o chamado Marechal de Ferro, consegue chegar até o seu fim do seu mandato. Beleza? O que nós temos que entender aqui nessa República da Espada? Coisas importantes. Encilhamento. A crise do encilhamento. Uma política que tentava crescer, fazer um crescimento industrial no Brasil, desenvolver o Brasil industrialmente, só que a emissão de dinheiro para esse crescimento foi tão grande que não tinha reservas para cobrir essa emissão de dinheiro. Ou seja, você não tem o tal do lastro, você não tinha dinheiro em caixa para cobrir essa emissão. Óbvio que nós vamos ter uma crise, vai levar à inflação e entre outras coisas mais. É o encilhamento. E no governo de Floriano, nós temos as revoltas da Armada e a revolta federalista. A revolta da Armada vai ser contra esses ideais republicanos e a revolta federalista vai ser uma guerra, né, um conflito, uma guerra civil interna no Rio Grande do Sul, a revolta federalista, aonde vai se opor a oposição contra o governo local, o governo rio-grandense,
apoiado também pelo governo federal, e o pessoal da oposição, os chamados maragratos, ou seja, aqueles que são a oposição governista. Óbvio, nesse caso, os governistas saem vitoriosos. É uma guerra civil interna à revolta federalista no Rio Grande do Sul. Ok? Outra coisa importante dentro da República da Espada: a promulgação da Constituição de 1891. Ou seja, é a primeira Constituição da República. E é uma Constituição aqui promulgada, ela foi votada, ela foi discutida, diferente da primeira Constituição do Brasil, que é a do Império, que é a de 1824, uma Constituição que ela foi outorgada, foi imposta. Então, a primeira Constituição promulgada é a primeira Constituição da República, ok? Ah, professor, a primeira Constituição do Brasil. Lembrando, Constituição do Império, 1824. Dentro dessa Constituição de 1891, nós temos algumas mudanças da Constituição do Império. Primeira coisa, é uma república federalista ao Brasil. Ou seja, os estados têm certas autonomias. Eles podem governar por si só. Podem andar com suas próprias pernas. O voto censitário chega ao fim. Aquele voto por renda acabou. Agora nós temos um voto que ele é direto, mas é aberto. Por quê? Você tem homens, só que são homens alfabetizados que podem votar. Ou seja, nós temos ainda uma pequena parcela votante no Brasil nesse momento ainda. Tranquilo? E o voto aberto, por quê? Não era um voto secreto, ok? Você tinha que falar para quem você votava. Isso facilitava e muito a corrupção, o rol eleitoral, aonde naquele momento você tinha a figura do jagunço dentro lá dos requintos das eleições, do lugar que acontecia as eleições, e o cara estava lá para quê? Para ter uma segurança, para não ter boca de urna? Não. Principalmente para pressionar os votantes a votar naqueles que o coronel, ali o latifundiário local, queria que chegasse, seja eleito. Né? Laico, o que você quer dizer com isso? O Brasil agora não tem uma religião oficial. Ou seja, nós temos uma mudança que é uma separação entre Estado e religião. É o chamado Estado laico, não confessional. Beleza? Poder moderador chega ao fim. Ou seja, nós temos 3 poderes agora, não tem o 4º. Temos só o poder executivo, legislativo e o judiciário. Beleza? Ok. Chegando ao fim da República da Espada, entraremos agora na República Oligárquica, ou chamada República dos Coronéis, ou também chamada de República do Café com Leite. Aonde, nesse momento, em 1894, nós temos o primeiro presidente eleito. O primeiro presidente é Deodoro, um militar. Mas o primeiro presidente eleito é Prudente Moraes, um civil. Beleza? A política dos governadores. O que seria essa tal política dos governadores, professor? Pessoal, a política dos governadores significa simplesmente troca de favores. Ou seja, os governos estaduais, eles apoiariam medidas do governo federal, da União, né, do governo federal, no intuito de que receber apoio do governo federal. Menos intervenção, deixar o Estado andar do jeito que os governadores querem. Mas isso, pessoal, se dava através dessa aliança, nessa política dos governadores. Uma troca de favores entre os estados, os governadores, com uma troca de favor da União Federal e vice-versa.
poder federal precisava de apoio, ativava-se a política dos governadores, aonde os governadores iriam apoiar, dar apoio ao governo federal. É uma troca de favores entre eles. Isso vai levar muito a maximação, né? Vai levar muito a consolidação de uma república oligárquica, aonde em regiões locais você tem os coronéis, as oligarquias, que vão, nesse caso, levar os interesses em si. Beleza? A corrupção, já falado. O café. O café, pessoal, é um dos principais produtos de importação, de exportação. Ou seja, a economia do Brasil virava-se em torno de uma agricultura agroexportadora. Ou seja, o café era o principal produto exportado, não era o único. Nós tínhamos a borracha, entre outros. Mas o café era aquele que tinha maior destaque dentro da balança de exportação. Ok? Tranquilo? Beleza. O crescimento industrial vai acontecer? Vai. Pós Primeira Guerra Mundial. Ali no século XX e tudo mais, né? 1914 e tudo mais. Por quê? O pós Primeira Guerra Mundial vai levar o Brasil, vendo a Europa em guerra, numa tida o quê? Substituição de importações. Vai ter que produzir aqui aquilo que não pode ser importado. Então nós temos um pequeno crescimento industrial. Beleza? Tranquilo? Continuando. O Convênio de Taubaté, 1906, de Rodrigues Alves. Resumidamente, o que é o Convênio de Taubaté? É uma política de valorização do principal produto. Qual que é ele? Isso mesmo, o café. Uma política de valorização do café. Como assim? Se exportava muito café. Tinha muito café sendo ofertado. Quando você tem muita oferta, pessoal, o que leva é o quê? Os preços diminuírem, caírem. E, consequentemente, os preços caírem. Isso levava uma insatisfação por parte dos fazendeiros. Então, o governo, através de Rodrigo Alves, começa uma política de valorização do café. Ou seja, vamos valorizar novamente o preço do café. Mas como que se faz isso se tem muito café sendo ofertado? Solução óbvia, comprando café. Mas quem que vai comprar esse café? O Estado, o governo federal. O governo federal compra esse excedente, pega esse excedente e leva para os estoques. Ou seja, o governo federal, no ato de comprar café, está diminuindo o quê? A oferta. Consequentemente, diminuindo a oferta, o preço tende a aumentar. O problema era o quê? Que esse café estocado muitas vezes não era revendido e, pior ainda, era queimado. E se está queimando café, está queimando dinheiro do governo. Beleza? Então, o Convênio de Taubaté é simplesmente uma política de valorização do preço do café naquele momento. Tinha-se muito café ofertado e o preço diminuía. Solução: compra-se café através do dinheiro federal para diminuir essa oferta. Continuando. Revoltas da Primeira República. Teremos várias revoltas da Primeira República, de cunho urbano e também rural. Contestado, Canudos. Nós temos a revolta da vacina, teremos a chibata e entre outras. Tranquilo, pessoal? Mas o que nós temos que entender é que nós teremos movimentos que vão levar insatisfações em diversas partes do BR, do Brasil. O movimento tenentista também é um movimento que vai contestar essa Primeira República. Vai querer uma modernização do Brasil e vai ver que essa Primeira República é uma coisa atrasada. Teremos o movimento de arte moderna e entre outros. Movimento tenentista
tenentes, jovens tenentes, militares, com ideias de quê? Mudar o Brasil. Coluna Preste, Forte de Copacabana e entre outros. A crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, o crack, vai levar o quê? Uma crise dentro dos Estados Unidos. E nesse caso, quem que era o principal comprador desse café brasileiro? Os Estados Unidos. E a crise de 29 vai afetar principalmente o quê? A economia capitalista. Ou seja, todo mundo que estava imbuído dentro do bloco capitalista vai quebrar, vai ter alguma crise interna e o Brasil vai junto. Beleza? A crise de 29, pessoal, nós temos essas aulas todas aí aqui no canal Steve Sattler, depois eu vou falar para vocês, beleza? A Revolução de 1930. Lembrando, a política do café com leite era uma alternância do poder de Minas e São Paulo, mas principalmente quem era aliado do Partido Republicano Paulista e quem era aliado do Partido Republicano Mineiro. Ou seja, não só tinha mineiros e paulistas, tinha as pessoas do Nordeste que eram presidente. Então, era quem era aliado aos partidos Republicano Paulista ou Mineiro. O problema era que Washington Luiz tinha que indicar um membro do Partido Mineiro. Ou seja, ele não indica um outro paulista, Júlio Preste. Há uma quebra, uma cisão dentro do café com leite, dessa organização de alternância de poder, e nós observamos o quê? Nós observamos a Aliança Liberal, numa tentativa de quê? Ir contra São Paulo. Nesse caso, se figura a figura do excelentíssimo bom velhinho Getúlio Dornelas Vargas, que perde as eleições para Júlio Preste, só que no movimento e tudo mais que a gente vamos observar numa outra aula, que vai ser sobre Era Vargas, Getúlio Vargas vai comandar uma revolta, uma revolução, um golpe, que é o golpe ou revolução, como se dizem, né, de 1930. Beleza, pessoal? Tranquilo? Lembrando para vocês, o canal Steve Sattler que você está assistindo essa aula, se inscreva em nosso canal. Nós temos várias aulas, você entrando em playlist, pessoal, você tem todas essas aulas que estão aí marcadas para você aqui, ó, são todas playlists, aonde essa playlist de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, são aulas super completas mesmo. Você está assistindo essa aula aqui em Resumão Enem, ou então numa outra playlist que não está aqui, Resumão PM Alagoas. Mas, entrando aqui em playlists, você vai observar o quê? Que você tem todos esses benefícios que estão aí para você. E essa aula sobre Brasil República está muito, mas muito completa mesmo aqui dentro dessa playlist de História do Brasil, aonde eu falo muito, mas muito bem detalhado. Tranquilo, pessoal? Se inscreva em nosso canal Steve Sattler e olha os nossos benefícios que o canal tem para você. Valeu, pessoal, e espero vocês na nossa próxima aula. Porque na próxima aula falaremos sobre o quê? Resumão Enem /PM Alagoas. Qual que é o conteúdo? Era Vargas. Valeu!